Se tem gênero que fala tanto do nosso passado, diz muito do nosso presente e aponta para o nosso futuro, certamente é a ficção científica. E para quem curte ficção científica, este livro não pode faltar na sua estante. Eu sou Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e já te digo qual é. Olá, leitores e leitoras, eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, sim, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira, e esse é o nosso canal no YouTube, sempre com dicas de leitura, análises, resenhas, e aqui uma ampliação do que a gente já faz lá no listasliterárias.com, que vale a sua visita, com certeza, assim como vale o seu like, o seu joinha e a sua inscrição aqui no canal. E aqui passando rapidamente para compartilhar uma super dica de leitura, porque para quem é fã de ficção científica, este livro não pode faltar na estante, né? A ficção científica é um gênero de várias vertentes, de várias nuances, de várias possibilidades e poderíamos dizer de subgêneros dentro de si, e que tem uma longa caminhada entre nós aí, leitores, e na literatura, que vão retomar, inclusive, a séculos 18, 19, 16, enfim, a ficção científica está entre nós há algum tempo, e mais do que isso, hoje eu sempre converso e sempre dialogo, inclusive com os meus alunos nas escolas, da importância da imaginação, da importância de sermos aqueles animais capazes de inventar o que não existe, né? Hoje nós vivemos num mundo tecnológico, e vejam só, com humanos querendo ir para Marte, com Elon Musk da vida e outros navegando pelo espaço, a gente tem naves espaciais, a gente tem internet, a gente tem celulares, esses aparelhos que conversamos, né, em tempo real e ao vivo, em imagem, tudo isso dentro do mundo tecnológico do nosso presente, ou outras tecnologias do passado que também foram disruptivas, mas uma coisa é bem certa, todos esses equipamentos, todas essas coisas maravilhosas que a humanidade construiu, ela nasceu primeiro na literatura, ela nasceu primeiro na ficção, ela nasceu especialmente primeiro na ficção científica, que este livro aqui, A Verdadeira História da Ficção Científica, do Adam Roberts, que é, sim, um livro teórico, mas ele é um livro teórico que, você gostando ou não de teoria, você estando adepto ou não à teoria, deveria e precisaria ler. Primeiro que tem uma série de, assim, para quem curte ficção científica, é um livro que vai nos trazer uma série de sugestões, não só de leituras, porque aqui o termo vai um pouco amplo, né? Porque o Adam Roberts vai centralizar muito na literatura, ele tem uma tese, inclusive, dentro desse livro a respeito da ficção científica, a dialética nascida lá dentre a Reforma Protestante, ele vai discutir também, pormenorizar, você vai poder acompanhar no livro aqui algumas discussões sobre a complexidade, que é a definição do conceito de ficção científica, e temos diferentes conceitos para o termo, para a ficção científica, mas acima de tudo ele vai trazer um monte de obras e referências que vão nos deixar aí com água na boca da leitura e que vão nos trazer ainda mais vontade de ler outras obras e, acima de tudo, trazer e reforçar a importância da ficção científica, não só para a literatura, para o mundo dos livros, mas para toda a sociedade, né? Porque essa questão da ficção científica, não nessa ideia dela ser sempre especulativa, mas a ficção científica é capaz de analisar o seu próprio presente, porque toda a narrativa do futuro é uma análise do seu presente, né? Isso é algo bem tranquilo e aceito dentro das concepções teóricas, porque quando a gente pensa que um George Orwell está discutindo sobre o futuro, na verdade ele está falando sobre o seu presente, e assim são a maioria das obras futuristas, elas estão olhando para o futuro, mas tratando do seu presente. Mas o que o Roberts vai trazer aqui, além então de toda essa história da ficção científica, do gênero, dessa retomada, e ele vai muito antes, né? Geralmente, quando a gente olha de uma maneira mais simplista, vai ter ali em H.G. Wells, com A Máquina do Tempo, Guerra dos Mundos, né? Aquele período ali, entre outros autores do período, especialmente século XIX, como o princípio da ficção científica. O Adam Roberts vai um pouco mais atrás. Ele traz um importante reforço aqui de como quase tudo hoje do que nós lemos e que nós consumimos
tem a ficção científica no entorno, ou assim como o principal elemento, né? E aí ele vai trazer listas do cinema, listas relacionadas à literatura, inclusive. Ele vai olhar diferentes aspectos da ficção científica, e aí, além dos livros, como eu falei, no cinema, também no universo dos jogos, vai trazer um pouco isso. As diferentes vertentes da ficção científica, porque a ficção científica nos dá um olhar bastante amplo para o mundo, sejam com suas concepções mais à esquerda, suas concepções mais à direita, mas enfim, o que não falta é exemplos de como a ficção científica tenta entender e compreender a sociedade humana, ou as diferentes sociedades humanas, e por isso que este tijolão aqui é a nossa dica de leitura, né, aqui na nossa seção Dicas de Leitura, porque para quem curte, para quem gosta, aqui vai abrir um novo universo, primeiro para entender um pouco mais do gênero, mas também para entender um pouco mais de como chegamos até aqui, porque a ficção científica vai ter essa relação bastante íntima com o desenvolvimento das nossas sociedades e com o desenvolvimento da espécie humana, né? Dentro do seu aparato, dessa importância da ficção científica, este tijolão aqui também vai nos demonstrar como os nossos autores, como a nossa ficção científica olha o mundo em suas diferentes concepções. Talvez, e aqui aí é muito um pensamento muito meu, que não em si diretamente no livro, né? Mas com a ajuda da construção da leitura desse livro, muito como a ficção científica, de certo modo, dentre tantos gêneros literários, é que talvez se preocupe mais com o sócio, né? Com a ideia do social, porque a ficção científica ela tem elementos sociológicos muito fortes. Geralmente nós vamos encontrar nas obras de ficção científica as proposições e as diferentes observações dos modos de como os humanos tentam viver, como eles organizam as suas estruturas sociais, mais utópicas, mais distópicas, mais socialistas, mais individualistas. A gente tem certamente uma ficção científica para discutir cada um dos formatos de grupos humanos que viveram aí nos últimos séculos sobre este planeta, né? Desde aquelas ficções científicas mais militaristas, como Tropas Estelares, como outras mais ufanistas, né? Que vêm algo meio hippie na salvação, seja de uma raça alienígena ou de estruturas mais coletivistas e utópicas. A ficção científica traz muito disso, além também de estar sempre presente aquela ambiguidade da relação entre ciência, espiritualidade e religião, que é um marcador muito importante e que com muita clareza o Adam Roberts vai trabalhando neste excelente livro, neste excelente volume, que certamente é indispensável para quem curte aventuras de ficção científica, sejam com naves espaciais, com raças de outro planeta, com máquinas mirabolantes e miraculosas, né? Uma obra bastante ampla e completa da história da ficção científica em todo o nosso mundo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Por isso, se inscrevam aqui no canal, deixem aqui nos comentários se vocês já leram esta obra, já ouviram falar, se teriam curiosidade de conhecer. Enfim, comentem aí, se inscrevam, deixem seu like, seu joinha, compartilhem o vídeo, enfim, para a gente continuar produzindo e discutindo aqui diferentes e relevantes conteúdos literários na internet brasileira. Eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias. Não se esqueça, dê lá o seu acesso no listasliterárias.com, mais de 3.000 listas literárias diferenciadas para você curtir e viajar. Um grande abraço e até a próxima!